O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira, depois de passar por uma audiência de custódia. Vorcaro voltou a ser preso pela Polícia Federal na investigação que apura um esquema de fraudes financeiras que movimentaram bilhões de reais. A terceira fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E revelou um grupo que atacava e ameaçava desafetos do banqueiro. A Polícia Federal apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e outros 2 envolvidos também foram presos. Vamos direto então a Brasília falar com o nosso repórter José Matheus Santos, que acompanhou todos os detalhes da operação dessa quarta-feira. José Matheus, que também já vinha acompanhando o caso, as investigações referentes ao caso envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. José Matheus, traz para a gente, então, todos os detalhes da decisão do ministro André Mendonça e dessa operação da polícia nessa manhã de quarta-feira que levou à prisão de Daniel Vorcaro e de outras 3 pessoas. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Essa operação foi deflagrada na manhã de hoje e é a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura as suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master, que era comandado por Daniel Vorcaro até a liquidação no ano passado por parte do Banco Central. Na decisão, o ministro André Mendonça menciona que o grupo de Daniel Vorcaro agia para tentar intimidar pessoas consideradas adversárias, como inclusive jornalistas. Essa decisão do ministro André Mendonça vai passar ainda pelo crivo, a questão das prisões, pelo plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal solicitou essas medidas ao ministro André, que é o relator do caso aqui no STF, desde o dia 12 de fevereiro, quando ele assumiu por sorteio, depois da saída de Dias Toffoli por decisão espontânea desse caso do Banco Master. O ministro André Mendonça mencionou essa questão das tentativas de intimidações contra grupos opositores. Foram alvos de prisão, dos mandados de prisão, 4 pessoas, além do banqueiro Daniel Vorcaro, que voltou a ser preso, ele que já tinha sido preso na primeira fase da operação, que apurava ali as questões das suspeitas de fraudes financeiras. O Daniel Vorcaro depois chegou a ser solto pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e agora voltou à prisão, a prisão hoje por essa decisão do ministro André Mendonça. Também foram alvos de prisão Fabiano Campos Zettel, que é cunhado de Vorcaro e empresário, ele que se entregou à Polícia Federal por volta das 9 da manhã, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão e também Marilson Roseno da Silva, ele que é policial federal aposentado. De acordo com essa investigação, havia 4 núcleos, nesse esquema investigado pela Polícia Federal e também aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Eram 4 núcleos. O primeiro era financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro, que já estava no radar dos investigadores desde a primeira fase dessa operação. Os outros eram de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central, ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com utilização de empresas interpostas, e o outro esse de intimidação e obstrução de justiça, que foi o que ficou mais em evidência ao longo do dia de hoje, responsável pelo monitoramento ilegal de pessoas como jornalistas, ex-funcionários, adversários concorrenciais e também de autoridades. Um dos pontos que foram revelados hoje, com essa decisão do ministro André Mendonça, foi o de um grupo de WhatsApp de Daniel Vorcaro que funcionava justamente para fazer esse monitoramento de pessoas classificadas como opositoras dos interesses de Vorcaro. O grupo reunia o próprio Daniel Vorcaro, o cunhado Fabiano Zettel, o policial federal aposentado que eu mencionei, que foi
alvo de mandado de prisão hoje, e também um homem de codinome Sicário, que era justamente essa pessoa que eu mencionei, o Luiz Felipe, que foi preso no estado de Minas Gerais. O objetivo era obter informações sigilosas e intimidar pessoas críticas do conglomerado financeiro do Banco Master. A defesa de Daniel Vorcaro se manifestou sobre esse assunto, disse o seguinte, que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e disse que ele jamais tentou obstruir o trabalho da Justiça. Negou categoricamente também as alegações atribuídas. A defesa do Fabiano Zettel disse que ele se apresentou à Polícia Federal e que, na ocasião, quando divulgou essa nota pela manhã, não teve acesso ao objeto das investigações, mas disse que ele está à inteira disposição das autoridades. O SBT News também tenta contato com a defesa das outras pessoas que foram presas nessa operação que foi deflagrada hoje. Uma questão que ficou também exposta na decisão do ministro André Mendonça foi em relação à Procuradoria-Geral da República. Quando tem uma decisão como essa, que foi o caso, a Polícia Federal apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal, é praxe os ministros do Supremo, exceto em casos muito urgentes, pedirem um parecer da Procuradoria-Geral da República. O ministro André Mendonça assim o fez e pediu uma posição da PGR sobre os pedidos da PF num prazo de 72 horas. Isso na sexta-noite. Esse prazo expirou no dia 2 de março, na segunda-feira à noite, dia 2 de março, isso mesmo, e o ministro André Mendonça recebeu uma petição da PGR após o término desse prazo. Nessa decisão de hoje, o ministro André Mendonça relembrou que a segurança e a vida de pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos estavam em risco. E a PGR apresentou essa petição depois desse prazo expirar, e afirmou o seguinte, que não identificava naquele momento a indicação de perigo iminente que justificasse uma análise tão rápida na avaliação da Procuradoria-Geral da República para fazer essa avaliação nesse prazo entre sexta-feira e segunda-feira. O ministro André Mendonça rebateu a Procuradoria-Geral da República e expôs ali a sua visão num trecho. Ele disse o seguinte, abre aspas, lamenta-se que a PGR diga que não se entrevê no pedido nem no encaminhamento dos autos a indicação de perigo iminente imediato. E ele diz o seguinte, lamenta-se porque as evidências estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal e no curso dessa decisão. Portanto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, levou, de certa forma, aí, um puxão de orelha do ministro André Mendonça nessa decisão que foi proferida hoje. Em relação à investigação, Marina, Celso e telespectadores, o ministro André Mendonça mencionou que esse grupo, que era comandado por Daniel Vorcaro, tinha um braço de inteligência para acessar sistemas sigilosos do Ministério Público Federal, do Ministério Público Federal e também de organizações como a Interpol, o FBI e também da própria Polícia Federal. Essa investigação foi apontada. Segundo a PF, o Luiz Felipe Mourão, que foi preso em Minas Gerais, e ele era apontado como um coordenador de vigilância do grupo de Vorcaro, usou credenciais de terceiros para acessar dados sigilosos e monitorar autoridades e jornalistas. Também nessa decisão, a Polícia Federal, nessa representação que foi feita ao ministro André Mendonça, a PF apontou que Vorcaro ocultou mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 200 milhões de reais na conta do pai dele. A PF afirmou isso nesse pedido. De acordo com investigadores, houve essa ocultação de recursos. A defesa do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, disse que desconhece a existência de qualquer conta e com esses valores que foram mencionados pela Polícia Federal. Em relação a Daniel Vorcaro, havia uma previsão de que ele fosse nos bastidores, essa previsão, claro, não oficial, mas nos bastidores do Congresso Nacional, de que ele fosse à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, esse colegiado que é presidido pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e fizesse essa exposição do que achasse interessante. Claro, esse depoimento, na verdade, esse comparecimento já não é obrigatório por decisão do ministro André Mendonça, decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o Vorcaro sinalizou aos senadores a intenção
de comparecer. O senador Renan Calheiros conversou com a nossa colunista do site do SBT News e analista Marcela Matos e disse que mesmo com a prisão de Vorcaro, tenta fazer com que Vorcaro vá à comissão. O senador Renan disse que tenta fazer com que isso aconteça para que o Vorcaro compareça lá ao Senado Federal. O Luiz Felipe, que foi o preso lá em Minas Gerais, ele tentou se matar na Superintendência da Polícia Federal no estado de Minas Gerais. Em relação a esse assunto, a Polícia Federal divulgou uma nota. Disse que ele atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A nota também diz que os policiais federais de imediato tomaram as providências para socorrê-lo e que ele foi levado pelo SAMU a uma rede hospitalar para avaliação e atendimento médico. A PF também disse que comunicou esse fato ao Supremo Tribunal Federal. E por fim, Marina, Celso e telespectadores, em relação a um dos núcleos que eu mencionei, né, que é sobre a questão dos servidores do Banco Central, houve repercussões sobre esse assunto. A Polícia Federal, nessa petição enviada ao ministro André Mendonça, afirmou que um ex-diretor que atuava na instituição, Paulo Sérgio Souza, vazava informações sigilosas da autoridade monetária para Daniel Vorcaro, a fim de permitir que o Banco Master adotasse medidas para mitigar questionamentos regulatórios do Banco Central. Ele, inclusive, esse ex-diretor, foi alvo de busca e apreensão hoje. Esse fato, né, que é sobre esses servidores do Banco Central terem sido alvos dessa operação de hoje, inclusive a chefe da divisão, na ocasião, a ex-chefe, né, do Departamento de Supervisão Bancária, Beline Santana, também foi alvo hoje dessa operação da PF e esse viés dessa investigação, essa vertente, gerou repercussões na autoridade monetária e os servidores, segundo apurou o nosso analista Eduardo Gaia, ficaram ali perplexos e em clima de luto generalizado com essas revelações que foram feitas hoje. O Banco Central divulgou um comunicado sobre esse assunto, disse que identificou indícios de percepção de vantagens indevidas por 2 servidores de seu quadro permanente pessoal durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master. A autoridade monetária também disse que afastou cautelarmente os referidos servidores do exercício de seus cargos e do acesso às dependências da instituição e de seus sistemas. E também disse que instaurou procedimentos correcionais para a apuração dos fatos e comunicou o indício de práticas de crimes à Polícia Federal. Esse é o noticiário sobre esse assunto que teve bastante repercussão hoje. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, direto de Brasília, com todas as informações sobre essa operação tão importante dessa quarta-feira. Obrigada, José Matheus. Boa noite, um bom trabalho para você.